1 Samuel capítulo 17, versículo 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciar a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava ovelhas do pai quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca usei. Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo em frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, dali tirou uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrotou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram o filisteu até Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, a levou para Jerusalém, porém as armas dele Davi colocou em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: juro pela sua vida, ó rei, que não sei. E o rei disse: então pergunte de quem esse jovem é filho.
Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: sou filho de seu servo Jessé, o belemita. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 17, 1 Samuel, a segunda parte vai nos falar sobre a vitória de Davi contra o gigante Golias, quase 3 metros de altura, guerreiro desde a mocidade. Mas Deus nos chamou, irmãos, para vencer as batalhas espirituais. Deus nos chamou para vencer gigantes espirituais que se levantam contra nós. Às vezes são pensamentos que estão querendo nos abater, são situações nos afrontando, às vezes são ameaças que a gente sente por muitas circunstâncias que nós enfrentamos. Como esse texto tem sido usado por Deus para fortalecer a fé de tantas pessoas na história. Nós precisamos aprender sempre com a palavra de Deus. E nós olhando para a vida de Davi aqui, a atitude de Davi como um homem de Deus, nós aprendemos muito. Se nós realmente ouvirmos o Senhor, nós podemos ser encorajados para enfrentar qualquer gigante que se levantar diante de nós. Em primeiro lugar, a gente percebe que para a gente vencer os gigantes, nós precisamos antes vencer as palavras de rejeição que as pessoas lançam contra nós. Davi, ele foi rejeitado pelo pai quando houve aquela reunião e o pai não o chamou. De alguma forma, o pai esqueceu dele para a reunião que Samuel convocou todos os filhos de Jessé. Agora, no capítulo 17, a gente vê Davi se apresenta ali, perguntando, querendo saber o porquê daquela guerra, quem era Golias, e o irmão dele mais velho o rejeita. Observe aí que o irmão dele, Eliabe, ele afirma que Davi estava ali com más intenções. Versículo 28. O irmão mais velho disse, o texto fala que ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Despreza o que Davi fazia. Despreza Davi. Talvez até estava um pouco amargurado, porque ele, como primogênito, como o mais velho, ele não foi escolhido para ser rei, não foi ungido. Talvez. O fato é que Davi teve que vencer as palavras de rejeição. E não só deste irmão, não só do pai, mas se você perceber, quando Davi se apresentou diante de Saul, Saul também o rejeitou. Falou: você não pode, você é muito jovem. Irmãos, quantas vezes nós desistimos de enfrentar problemas, nós desistimos de coisas, porque a gente está ouvindo muitas palavras negativas que a gente não vai conseguir. E às vezes essa palavra é do nosso próprio coração, dizendo: nós não vamos conseguir, nós não vamos dar conta. E não só Saul também desprezou Davi. Davi foi desprezado inclusive pelo gigante. O gigante, quando olhou para ele, falou assim: o que é isso? Quem é você para vir contra mim? Sou algum cachorro? Você está com um pedaço de pau na mão? Desprezou Davi. Irmão, nós vamos ter que vencer as palavras de rejeição que vêm contra nós. E é interessante porque quando Eliabe o rejeita, o texto diz, no versículo de número 30, que Davi se desviou dele. Nós precisamos nos desviar dessas palavras que tentam nos paralisar. Nós precisamos vencê-las em nome de Jesus. Em segundo lugar, irmãos, Davi, ele tem outra característica para aqueles que querem vencer os gigantes. Davi, ele luta com a sua própria armadura. Saul, quando percebeu que Davi estava realmente disposto a enfrentar o gigante, na verdade, Golias queria só um homem para ser uma batalha apenas entre 2 pessoas, e a pessoa que deveria ir era até Saul, porque era o rei, poderia dar o exemplo. Mas quando Saul percebe que tem alguém disposto a enfrentar Golias, ele fala: tudo bem, você quer ir, Davi? Você pode ir, mas você vai então precisar de uma armadura. Saul coloca a armadura dele em Davi. Irmãos, quantas vezes a gente quer vencer batalhas com a identidade de outras pessoas, com a forma de outras pessoas? Nós aprendemos uns com os outros, mas existe uma unção e existe uma armadura espiritual que é sua, a sua identidade em Jesus, porque a nossa armadura espiritual realmente é o próprio Senhor Jesus. A Bíblia fala: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme. Mas Deus, ele vai ungir a cada um de nós dentro da nossa identidade, das nossas características. Então Davi, ele não vai com a armadura de Saul. Tem muita gente tentando se mover, tentando fazer as coisas com a unção, com a identidade de outros. E a armadura de Saul só serve para uma coisa:
para impedir a gente de andar. Davi não conseguia andar, porque aquilo é pesado. Tentar imitar pessoas, tentar ser outra pessoa é muito pesado. Seja você revestido do Senhor Jesus, revestido da graça de Deus, fortalecido pelo Senhor. E Davi pega aquelas... O que ele pega para lutar contra Golias? Ele não pega qualquer coisa, ele não faz algo tipo que ninguém tinha pensado. Não, Davi ele usa uma estratégia de guerra naquele tempo, porque a batalha ela era feita de duas formas. Uma era corpo a corpo, com a espada, mas também havia aqueles que de longe lançavam, com as suas fundas eles lançavam pedras. E Davi percebe que Golias, por ser alto, e ele não queria estar muito próximo, ele pega uma arma que ele poderia atingir o inimigo à distância, ele não precisava estar tão perto. Isso fala de prudência, isso fala de vigilância. Nós não podemos achar que a batalha espiritual se vence de qualquer maneira, com qualquer coisa que você quiser. Não, Davi pega uma arma que ele estava acostumado a usar, ele pega 5 pedras como prudência, ele confia no Senhor, mas ele sabe que nós precisamos ser prudentes, e uma arma que ele podia usar de longa distância. Davi vai com a unção e a identidade que Deus deu a ele, como um pastor, mas alguém que tinha uma habilidade dada por Deus. Em terceiro lugar, a gente percebe também que quando Saul questiona Davi, você não pode lutar contra um homem que é guerreiro desse nível, você não é um homem de guerra. Davi, ele tem experiências no seu passado que fortaleceram a sua fé. Ele, como pastor, sem que ninguém visse, ele venceu um leão, ele venceu um urso. Ele cita esses dois, talvez sejam os maiores, que foram contra as ovelhas do pai dele. Então ele mostra aqui que ele tinha vitórias na vida particular, no altar secreto, antes de ter uma vitória pública. Irmãos, nós precisamos vencer as batalhas do nosso coração, da nossa alma. Nós precisamos vencer a batalha de viver uma vida íntegra, uma vida em santidade, no lugar secreto, a batalha de orar no lugar secreto, de ser homens e mulheres de oração, onde ninguém está nos vendo, buscando a Deus no anonimato, sem precisar de reconhecimento, de aplauso, de pessoas, de visualizações. Nós precisamos ter vida secreta no altar. As tuas vitórias no lugar secreto vão estabelecer as suas vitórias diante dos homens. Deus, Ele quer que a gente tenha realmente um altar particular, para que o nosso altar público, para que o que a gente faz diante dos homens tenha realmente realidade espiritual, tenha alicerce, tenha fundamento. Então Davi, ele não vai como alguém inexperiente em todas as áreas. Ele não tinha experiência em guerra nesse nível, mas ele tinha experiência de confiar em Deus. Confia em Deus nas pequenas batalhas, confia em Deus no seu dia a dia, para que essa confiança cresça e você vença as batalhas maiores. Davi sabia, e ele diz aqui, que não foi ele, forte, poderoso, que venceu o leão e o urso. Ele diz: o Senhor me deu vitória. Ele reconhecia que a vitória vinha do Senhor. Em quarto lugar, irmãos, para a gente perceber também a vitória aí de Davi contra Golias, Davi também nos ensina a nos mover pela fé. A gente percebe que Davi não foi com autossuficiência, ele não foi por empolgação, ele não foi de maneira impulsiva, mas ele vai confiando no Senhor em fé, nas palavras de Deus, e a gente percebe isso quando ele está diante de Golias. Irmãos, quando nós estamos diante do nosso Golias, é um momento de alto nível de batalha espiritual, porque longe de Golias a gente pode falar, a gente pode criar teologias, a gente pode conversar sobre Golias, mas quando você está cara a cara com Golias, enfim, Davi está cara a cara. E sabe o que Golias faz quando está diante de Davi? O amaldiçoa e lança várias palavras para poder intimidar, para poder derrotar, para poder humilhar Davi. Sabe o que estava acontecendo aqui? Batalha espiritual. Batalha espiritual é uma batalha de palavras, é uma batalha para atingir a nossa mente. Irmãos, o inimigo, ele lança palavras para tentar contaminar a nossa mente, paralisar a nossa fé. E é um detalhe importante que você deve perceber aí na palavra, no capítulo 17, no versículo 42, o texto diz aí que o filisteu olhou, viu Davi, o desprezou, porque era apenas um moço. E o versículo 43 em diante, o filisteu fala várias palavras para atingir o coração de Davi, atingir a mente de Davi, a fé de Davi.
O filisteu, primeiro, ele amaldiçoa Davi, porque havia uma batalha espiritual. Os filisteus, eles guerreavam em nome dos seus deuses. E aí, ele amaldiçoa Davi e ele fala, versículo 44, palavras de intimidação: venha aqui, eu darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Irmãos, se Davi fosse um homem sem discernimento espiritual, ele poderia ter ficado calado, ele poderia ter fugido, ou ele poderia ter ficado abalado com essas palavras. Mas você sabe o que Davi fez quando Golias falou essas palavras para ele? Davi falou o dobro de palavras. Isso é muito significativo. Davi falou o dobro. Ele fala várias palavras. Versículo 46, Davi, porém, disse. Ele fala: você vem contra mim com espada, com escudo, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Versículo 46, hoje mesmo o Senhor vai entregar você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei os seus cadáveres ao arraial dos filisteus. Irmãos, o que Davi está fazendo aqui? Batalha espiritual. Batalha espiritual é uma batalha de palavras. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Nós temos que encher a mente e falar a palavra de Deus. Quando nos sentimos afrontados, desencorajados, amedrontados, ameaçados, intimidados pelo inimigo, abra a sua boca, declare a palavra de Deus. É usar a palavra de Deus da maneira correta, certamente, declarando a palavra da fé, que fortalece seu coração, sua alma, sua mente, que apaga os dardos inflamados do maligno, porque o escudo que nós usamos espiritualmente é o escudo da fé, e a fé é firmada na palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é uma arma de ataque e de defesa. Quando vier um pensamento contrário ao pensamento de Deus, você apaga com o escudo da fé, dizendo: não é isso que a palavra de Deus diz sobre mim, não é isso que a palavra de Deus diz sobre as minhas batalhas, o Senhor é comigo. É usar a palavra de maneira correta, porque a Bíblia fala também dos que começam a usar a palavra como um método de apenas de motivação pessoal, pensamento positivo, ficam usando a palavra brincando. Não é isso. Davi está usando a palavra precisamente para dizer: eu vou derrotar esse gigante, porque ele está se levantando contra Deus, contra a palavra de Deus. Eu não vou ouvir essas palavras que eu estou sendo afrontado, eu vou declarar a palavra do Deus vivo. Ele se move pela fé na palavra de Deus. E qual é o lugar que Davi atinge do Golias? A cabeça, justamente, a mente, a mentalidade do inimigo contra a vida dele. Ele atinge com aquela pedra. Deus guiou aquela pedra, mas Davi também era um homem perito em usar aquela ferramenta, aquela funda. Só que quando Golias cai, Davi vai lá e corta a cabeça dele com a própria espada do inimigo. E aí, irmãos, para a gente concluir, sobretudo, Davi vence esse gigante, e nós devemos vencer gigantes. A última característica aqui de Davi que eu quero destacar é que Davi, ele guerreia, ele luta buscando a glória do Deus de Israel. Ele não está ali guerreando apenas para se exibir, apenas para falar: viu, eu consegui. Deus de alguma forma vai honrá-lo por essa grande vitória, mas a motivação dele, versículo 46, ele deixa claro isso, inclusive para o Golias. Ele diz: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele olhou aquele Golias como uma oportunidade de Deus ser glorificado. Você pode olhar para Golias como o povo de Israel estava olhando, como um impedimento, como uma afronta, como algo que você vai ter que viver o tempo todo debaixo daquela opressão. Ou você pode olhar e declarar: eu vou vencer esse gigante para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor. Eu vou enfrentar esse gigante, eu vou resistir ao que ele está falando, eu vou me levantar contra ele, para que toda a terra conheça o nome do Deus de Israel. Versículo 47, Davi responde, mais uma vez ele diz: toda essa multidão saberá que o Senhor salva. E ele ainda diz: não com espada, nem com lança. Ele mostra aqui que o Senhor não precisa ter, você e eu não precisamos ter os melhores recursos. Nós precisamos confiar totalmente no Deus Todo-Poderoso, no Senhor dos Exércitos, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Batalha espiritual se vence, não é com muito conhecimento, ainda que nós devamos estudar e conhecer, mas se vence com dependência de Deus, com quebrantamento,
com a motivação de buscar a glória de Deus, buscar sempre exaltar o Senhor com humildade. Mostra aqui nesse texto essa humildade de Davi, dependência de Deus, glória de Deus, e ele tem essa grande vitória. O gigante, que era uma grande afronta para Israel e um grande impedimento, se tornou para Davi uma oportunidade para Deus começar a apresentá-lo para a nação, para Deus começar a glorificar o nome do Senhor através da vida dele. Os gigantes que você enfrenta hoje, eu enfrento, Deus vai usar para, ao invés de nos derrotar, Deus vai usar para nos promover, para nos fazer crescer, para nos fazer ter novas vitórias. Por isso, confia no Senhor e seja um Davi nessa geração. Vamos orar. Pai, obrigado, a tua palavra é clara e poderosa. Nós oramos para que o Senhor renove a fé de cada um dos nossos irmãos, de cada um dos teus filhos que recebe essa palavra nessa manhã. Nos revista de toda a armadura de Deus, que é a identidade de Jesus, que é o Senhor Jesus. Senhor Jesus, nos revista de ti, da tua justiça, do teu perdão, da tua graça, da tua coragem. Senhor, renova a ousadia espiritual em cada um de nós, para vencermos os gigantes, talvez alguns que tenham tido vitórias contra nós. Ó Deus, nos renova em fé, para que neste dia nós possamos, nos movendo pela tua palavra, repreender e vencer os gigantes, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor.